Olá, começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje a conversa é com Danusa Marques. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado e graduação também em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Danusa é professora adjunta do Instituto de Ciência Política da UNB desde 2010 e hoje é vice-diretora também desse instituto. Olá, Danusa. Oi, Viviane, muito obrigada pelo convite para conversar aqui com você sobre a minha trajetória. Espero que seja interessante para as pessoas. Vai ser, você tem muita coisa para contar. E aí a gente começa essa conversa que, apesar de você ter uma trajetória toda na ciência política hoje, não foi a primeira área profissional que você escolheu, né? Você começa na química, um curso técnico ainda no ABC Paulista. Conta um pouco de como que você chega à química e passa logo depois para a ciência política. Então, parece até uma vida passada, mas acho que teve muito a ver, assim, o curso técnico é uma coisa muito comum para as pessoas para a juventude no ABC, né? Para quando as pessoas terminam o ensino fundamental, e claro, assim, quem é de uma família mais de elite vai lá estudar nos colégios caros e tal, mas principalmente para quem vem de um meio de pessoas assalariadas trabalhadoras, o curso técnico ele parece até uma obviedade, assim, você tá lá na oitava série, as pessoas, você não vai fazer vestibulinho, né, assim que chama, para algum colégio técnico, então, e é uma coisa muito forte para uma região que é muito industrial, né, então a formação no Senai, ou na Escola Técnica Estadual, nas ETES, ou mesmo outras, é uma coisa bem comum. Então, e eu sempre gostei muito de ciências, eu acho até tem a ver comigo, depois da minha escolha pela carreira científica na área de humanos, né? Mas eu sempre gostei muito de ciência, sempre fui muito curiosa, sempre quis entender o porquê das coisas e tal. E aí eu escolhi fazer o colégio técnico em química, né? Escolhi fazer o processo seletivo, e aí eu fiz Senai Maria Mato entre 97 e 2000, era semestral, então eram 7 semestres, e, no começo eu até gostava, assim, mas depois foi ficando cada vez mais chato. E aí, claro, terminei o curso, porque o Senai era uma escola boa e era gratuito, né? Então, tinha que terminar. Aí saí de lá, fiz estágio. Eu cheguei a terminar todas as horas de estágio, porque eu passei no vestibular e aí eu saí do estágio bem feliz, porque eu já estava decidida que eu não queria seguir carreira na química, não. Mas fiz estágio numa petroquímica, no polo de Capoava, ali é a divisão entre Santo André e Mauá. E no laboratório de controle de qualidade, então era uma coisa assim, bem daquela rotina de trabalhar em indústria mesmo, que as pessoas têm, muita, não todo mundo, né, mas muita gente tem no ABC. E aí, no fim do ano, no segundo semestre de 2000, quando eu estava já me preparando para o vestibular, fazendo cursinho e tal, eu falei, não, vou fazer vestibular para humanas. E, e aí, nessa época, eu descobri o curso de Ciência Política da UNB. E na época a gente fazia inscrição para o vestibular por carta de cheque nominal no nome do CESP. E aí fiz o vestibular para cá. Eu moro, né, em Brasília hoje e fiz graduação para o curso que hoje eu dou aula, né? E aí eu acho que foi assim uma decisão super boa. Não me arrependi nem um pouco de mudar de área. Como eu falei, não que eu não me divertisse, não achasse interessante a química, mas as minhas discussões na área de humanas eu acho muito mais interessantes, assim. Mas claro, acho que eu sempre tive mesmo essa vocação científica, né, uma vontade de seguir carreira para fazer pesquisa. Então isso para mim foi, até quando eu entrei na graduação, acho que já ficou muito evidente para mim que era uma carreira, era a minha primeira opção. Eu sou uma pessoa feliz de falar que eu consegui seguir naquilo que eu planejei, assim. Claro, isso tem a ver, não estou falando que tem a ver com essa coisa do mérito, tal. Não, não é isso, assim. Foi uma conjunção de coisas, né? De oportunidades e de um momento também histórico, político do país, onde foi possível
seguir esse caminho. Mas Danusa, realmente foi da química para a ciência política. Pois é, aí eu queria ver com você se você acha que por ter morado né, durante a sua infância e adolescência na região ABC, que a gente, né, tenha aquele histórico do movimento sindical, de ser tão importante para a história política do país, você acha que isso pode ter influenciado também a sua escolha pela área da ciência política, ou você não acha que tem uma relação tão direta? Não, acho que super tem uma relação, né? Porque acho que não só da vivência lá, numa vivência comum, assim, mas meu pai, hoje aposentado, né? Mas meu pai era metalúrgico, frequentador do sindicato, e ele até conta umas histórias das greves, né? Da greve de 78, greve de 79, greve em 81. Eu lembro de greve, lembro do meu pai lá com macacão azul e tudo. Então, eu acho que, assim, pensando assim, minha família sempre foi uma família crítica e trabalhadora, crítica, sindicalizada e preocupada com isso. Então, eu acho que... eu sei que não é a realidade da maior parte do país, né? O que foi assim, o que foi esse sindicato, o que foram esses sindicatos não só o de São Bernardo, né? Mas assim, do ABC, São Paulo, nos anos 80 e tal, isso formou muito, né? Uma geração política ali. E então acho que sempre foi importante tanto para o meu pai quanto para minha mãe, né? Minha mãe foi também aposentada hoje, mas trabalhou como professora da rede pública estadual. E também sempre sindicalizada em todas as greves. Eu lembro de várias greves, assim. Eu lembro de ir com a minha mãe, eu acho que em ato de greve. E assim, acho que era uma realidade mesmo para quem acho que cresceu ali, que estava. Eu vivi num ambiente de pessoas que eram ativas em termos de defesa dos direitos, dos seus direitos trabalhistas, né? E então acho que influenciou, sim, meu interesse por política, né? Mas assim, eu tinha um interesse por política ou por, sei lá, política, filosofia, sociologia. E era uma coisa que não tinha muito isso na escola, né? Porque eu fiz até o ensino fundamental na escola comum e tal, escola pública, inclusive. E aí no ensino médio a gente tinha muita química, né? Mas não tinha as outras disciplinas. Tive, sei lá, um ano de geografia, um ano de história, então não foi ali. A gente tinha essa formação muito mais quadradinha mesmo, técnica, no sentido de técnico despolitizado. Assim, não estou falando que técnico seja despolitizado, né? Mas era para isso que a gente era formado. E aí eu acho que meu interesse por questões de críticas, né, de desigualdade social, de trabalho e etc., veio de uma vivência familiar, tanto do meu pai e da minha mãe, quanto de um núcleo familiar próximo ali também, que também tinha essa inserção laboral, vamos pensar assim. E aí, voltando à sua primeira resposta, né, da sua chegada ao curso de graduação em ciência política, você começa a participar do PET, né, que é o programa de trabalhar justamente essas entradas da formação mais voltada para pesquisa, mais voltada para outras temáticas que não diretamente têm a ver com a sala de aula, né? É uma ampliação dessas discussões de sala de aula. E que muitas vezes acaba levando as pessoas que participam a se interessar mais ainda pela pesquisa. Como que foi essa sua experiência no PET? O PET foi fundamental na minha graduação, né? Eu acredito, inclusive, que o PET continua sendo fundamental para os alunos de graduação que são do PET. Na minha época, eu acho assim, eu pensei no PET de duas formas. Na época, o que tinha de bolsa, eu precisava de bolsa, começa daí, né? Eu precisava de alguma bolsa de pesquisa, alguma bolsa de algum lugar, eu precisava. E aí, o PET, ele
me garantia a bolsa até o fim do curso, não era uma bolsa de 1 ano de iniciação científica, então eu entraria e teria a bolsa até o fim, o que daria uma tranquilidade financeira que é super relevante, e foi realmente muito central para mim, para minha trajetória. E o PET, ele, eu acho assim, a iniciação científica, até hoje, né, você trabalha diretamente com o professor, com a professora, desenvolve aquele projeto de uma forma, às vezes num grupo, às vezes mais individual, com o professor ou com a professora, mas é uma coisa assim, muito com começo e fim, e só com, né, é isso, é um projeto só, fechadinho. E o PET, não, o PET era um grupo de pessoas, e ainda é, né? O PET é um grupo de pessoas que desenvolve várias coisas, não faz só pesquisa, faz extensão também, e sempre pensando também, assim, já numa ideia de produzir textos acadêmicos, né? Não é só um trabalho final, só uma prova, não, desde a graduação você está produzindo textos mais longos, artigos, então isso foi, assim, muito, muito legal, né, dessa experiência no PET. E trabalhar em grupo também é difícil, né? Mas o pet da briga, mas também a gente constrói muita coisa ali junto. Então, embora, claro, o pet sempre siga o projeto que o tutor, que fica 3 anos, acho, que é o professor, né, propõe. Então, o pet tem que fazer você não escolhe qualquer coisa para estudar no PET, né? Então tem um projeto em andamento durante 3 anos. Mas você consegue se ajustar muito ali e você trabalha 3, 4 anos com aquele mesmo grupo, com as mesmas pessoas. Assim, vai se renovando, né? Porque as pessoas vão formando e vão abrindo vagas e outras pessoas vão entrando. Mas, realmente, naquela época, principalmente, eu acho que tinha uma vocação acadêmica muito evidente no PET. Eu acho que hoje tem um perfil um pouco mais diverso, um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais diverso dos petianos. Mas a entrada no PET era mesmo já uma escolha por seguir um trabalho que era já de um perfil mais acadêmico mesmo. E foi realmente muito central para mim. E tanto aprender a trabalhar em grupo, quanto até das relações pessoais, né? Tenho amigos e amigas do PET que são meus amigos e minhas amigas até hoje, tantos anos depois. E aí, além do PET, você teve a pesquisa no grupo de pesquisa Demodê, né? Porque e aí a sua monografia, inclusive, parte de uma pesquisa do Demodê, que vai também gerar vai ser o passo inicial para a sua pesquisa de mestrado. Fala um pouco dessa relação também no grupo de pesquisa, que também é um início da vida acadêmica, né? Pensando quem vai se dedicar a uma carreira acadêmica, mas é um pouco já um outro passo em relação ao PET, né? Porque no PET você não tem tanta autonomia para escolher o que você vai estudar, né? Então eu lembro fazendo trabalho sobre advocacy coalition, é tipo um modelo de política, de implementação de política pública, umas coisas assim que não tem nada a ver com o que eu segui depois. Eu fiz um trabalho sobre o Ministério da Defesa, umas coisas assim que não tem nada a ver comigo. E aí, então, foi chegando mais para o fim do curso, entrei no PET no segundo semestre, teve uma greve longa em 2011, 2001, uma greve de 6 meses. Então, a gente, no que seria o meu segundo semestre, eu estava em greve, então no outro ano, 2002, eu acabei entrando no PET. Aí, quando eu estava, acho que no 6º semestre, já estava preocupada com a monografia, né? Aquele pânico da monografia que todo mundo tem, todo mundo passa o pânico da monografia. Eu já estava preparada, pensando, me formo em 8 semestres. Estou no 6º, eu preciso pensar nisso, porque não posso deixar para a última hora, né? Aí, durante a minha graduação, eu acho que alguns professores foram bem centrais para mim, né, para me apresentar alguns debates, para me apresentar daquele jeito que eu gostei, assim, né, que conquista, assim, me conquistou para aquela discussão. E aí, uma dessas pessoas foi o professor Felipe Miguel, que hoje é meu colega, né, no IPOL. E aí eu fui falar com ele, que eu tinha sido aluna dele várias vezes durante a graduação, monitora e tal, mas eu não tinha feito pesquisa ali, né, não tinha feito PIBIC, porque afinal já tinha bolsa do PET, e aí eu fui falar com ele, falei, olha, eu queria trabalhar com você, fazer algum projeto como se fosse uma iniciação científica, embora não precisasse ser formalizado assim, porque eu tô pensando na minha monografia, né, e aí eu fui conversar com ele e falei,
né, posso trabalhar com você? Aí ele me falou que ele tinha várias pesquisas em andamento, e nesse momento, o Demodê, que hoje é um grupo enorme, né, e famoso, naquele momento ele estava organizando ainda, eram os primeiros anos do Demodê. E aí ele falou assim, olha, estou organizando umas pesquisas, na época ele estava trabalhando junto com a Flávia Biroli já, que acho que ela nem tinha passado no concurso ainda, ela estava como bolsista pró-doc aqui, e com a professora Maria de Loyola, que já era professora, que também foi professora substituta antes de passar no concurso Unipal, mas já era nesse momento. Falou, estou com umas pesquisas aqui e tal. Me apresentou as pesquisas que estavam em andamento e me falou assim, pensa aí o que você acha interessante, né, e a gente conversa. E aí eu vi que tinha essa pesquisa que era sobre o debate sobre democracia nos artigos publicados nas revistas acadêmicas, em 3 principais revistas acadêmicas brasileiras, que era a Dados, a Lua Nova e a Revista Brasileira de Ciências Sociais. E aí me pareceu interessante, assim, porque a oportunidade da pesquisa era eu ler muita coisa, muita. Eu li, assim, 4 revistas, números inteiros a cada semana. E aí tinha um grupo de pesquisa, então era também a oportunidade de trabalhar dentro de um grupo. E a gente tinha, acho que nessa época, umas 7 pessoas, acho que 7 pessoas da graduação, lendo as revistas. E aí eu fiquei com metade dos números de 86 a 2000 e... Naquele momento não era 2005 ainda, acho que 2004, da Revista Brasileira de Ciências Sociais, da RBCS. E aí dividi a outra metade com outro graduando, e as outras pessoas também, lendo a Dados e a Lua Nova, e fichando, né? Então a gente via quais eram os debates sobre democracia, qual abordagem que aparecia nos artigos, né? Se aparecia ou não debate sobre democracia, e qual tipo de corrente teórica das teorias da democracia apareceu no artigo. E aí a gente foi fazendo, então, uma análise de conteúdo, e aí a minha monografia foi uma análise da discussão sobre democracia na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que foi o banco de dados que fechou antes, inclusive porque eu estava fazendo a monografia, e aí acelerou, assim. Mas durante o mestrado, foi o banco de dados construído por essas pessoas, todas essas pessoas, coletivamente, sob a orientação do Luiz Felipe, que encontrava com a gente toda semana para discutir, e aí a gente tinha dúvidas de como que preenchia aquela ficha, né, como que era a classificação e tal, e ele orientou cada um de nós para construir esse banco de dados. É uma pesquisa que hoje, assim, depois eu cansei um pouco disso, assim, mas era uma pesquisa que realmente, eu acho que eu não tinha noção de como ela era complexa, né, naquele momento, mas foi uma formação impressionante, assim, em pesquisa, essa oportunidade, e também em grupo, né, e também ali no diálogo com outras pessoas e fazendo um trabalho de construção coletiva. Isso foi super, super legal. E também de saber qual que era o estado da arte da área, né? Já que você tinha acesso e lia muito material, né? Sim, nossa, era isso, eu estava no fim da graduação, eu sabia quem era cada pessoa e com o que essa pessoa trabalhava. Até hoje isso me ajuda. Tipo, fulano trabalha com tal coisa, né? Assim, anos depois, eu sei quem é quem, em que instituição está e com o que essa pessoa trabalha. Pelo menos trabalhava na época, né? Depois até eu fechar essa pesquisa. Mas sim, me deu uma noção do campo da ciência política, não só da ciência política, das ciências sociais, né? Como um todo, muito bom. E assim, descobrir artigos e falar assim, nossa, tal pessoa publicou esse texto, levar artigos para o grupo, para o próprio Luiz Felipe, assim, olha, tal pessoa publicou esse artigo aqui, eu acho que ajuda nessa discussão e tal. Então, foi muito bom. Foi realmente foi uma experiência de me situar na área. Inclusive, para eu ter certeza se era isso que eu queria fazer. Pois é, e aí nisso de te situar na área, a sua formação é na ciência política, nas 3 entradas, né, graduação, mestrado e doutorado, e sendo as 2 primeiras no IPOL, e agora você volta, agora não, né, já tem um tempinho, você volta para o IPOL como professor. Antes da gente falar do seu doutorado, eu queria conversar sobre isso. Como que como você percebe essa sua formação na ciência política, né, nas 3 entradas como ciência política, e essa sua relação com o IPOL da UNB?
Então, eu sei que, assim, uma trajetória de graduação, mestrado e doutorado na ciência política, ela não é comum. A nossa área é uma área muito interdisciplinar, ela recebe muita gente que tem uma formação básica que vem de outras áreas, né? E aí, então, é uma área que ela não é muito fechada, e ela fica buscando se fechar, né? Mas assim, por mais que eu tenha feito, acho que graduação, mestrado e doutorado, acho que por ter feito graduação, mestrado e doutorado na mesma área, poderia ter essa postura de que, não, isso aqui é ciência política de verdade, aquilo ali não é, e tal. Pelo contrário, eu tenho outra leitura. Assim, eu acho que nossa área ela é muito interdisciplinar, ela é assim que ela deve ser. A política ela não é só um objeto da ciência política, né? Eu acho que a ciência política ela tem uma abordagem específica sobre as relações de poder, né, e sobre, portanto, a política. Mas a política ela não é um objeto exclusivo da ciência política. É claro que ter feito graduação antes de partir para a pós-graduação na ciência política me deu muitas vantagens. Então, assim, o curso de ciência política da UNB é de 89 e ele já te dá, assim, coisas que as pessoas só aprendem na pós-graduação, você está lá na metade do curso, na verdade, antes da metade do curso, no quarto semestre, já tendo contato com discussões super avançadas, né, que as pessoas normalmente vão ter contato só na pós-graduação. Então, assim, é poder estudar coisas que são muito específicas, de áreas específicas da ciência política, que você já consegue ter contato no nível de graduação. Isso significa que você consegue se aprofundar mais sobre isso, né? Já chega, acho que na pós-graduação também, mais preparada. Só que isso também tem um problema, que aí me deixa com várias lacunas em outras áreas do conhecimento. Então, tem várias coisas. Eu acho que assim, na sociologia eu ainda corri atrás com matéria optativa, mas a antropologia, assim, realmente, eu fiz introdução à antropologia. Tudo que eu li da antropologia depois foi porque eu fui buscar, porque dialogava de alguma forma com algumas das coisas que eu estava pesquisando. Mas eu tenho uma formação muito básica nas outras áreas, em comparação a colegas meus que vêm das ciências sociais, né, que é também muito comum a pessoa fazer a graduação em ciências sociais, depois o mestrado na ciência política. E aí as pessoas ficam me falando lá, o dom, a dádiva, eu fico, é? Né? Então, assim, principalmente da antropologia, que eu boio geral, assim. Mas da sociologia eu corri atrás. Eu acho assim, a minha relação com o EPOL, sou filha daqui, né? E aí eu acho que voltar foi um pouco difícil, assim, porque também saí um pouquinho em crise, meu mestrado não foi, assim, o melhor mestrado de todos os tempos. Eu acho que era um momento muito crítico no EPOL, e aí eu saí daqui com um certo trauma. Eu acho também que é isso, você fica muito tempo no mesmo lugar, a possibilidade de trauma ela é maior, então sempre bom circular, né? Eu não acho que foi uma boa decisão ter feito mestrado na UNB. Deveria ter feito mestrado em outra instituição e doutorado em outra. Inclusive, até uma dor quando eu falo para algum aluno, alguma aluna, que eu orientei, falei assim, não, vai fazer o processo seletivo em outra instituição, eu queria você aqui, mas é melhor para você circular, não é melhor para mim, mas para você é melhor, né? Então, eu acho que voltar aqui, depois foi até uma coisa, realmente, assim, que eu fiquei pensando, eu devo voltar? Não sei, porque foi conturbado o meu mestrado, não estou falando que assim foi conturbada a minha pesquisa e tal, mas eu acho que houve problemas políticos mesmo durante o mestrado que me fizeram pensar se eu deveria depois fazer concurso para cá e tal, mas aí era outra época já, né? Engraçado, em pouco tempo muita coisa mudou, principalmente por causa do Reúne, né? Na época do governo Lula de 2008 a 2012. Então teve muita renovação, muita gente foi embora, muita gente chegou. E aí eu encontrei um outro instituto, né, quando eu volto já como professora. Mas foi, pelo menos ter saído no doutorado foi super importante para também colocar as coisas em outra perspectiva, né, e também conhecer os problemas políticos de outro lugar. E também visões diferentes, né, Danusa? Quando você sai do seu lugar de origem, você amplia também suas perspectivas, né?
Ah, sem dúvida, né? Eu acho assim, no mestrado, além de todos os processos que eram político-administrativos, que eu acho que atrapalharam, e atrapalharam bastante mesmo o curso do meu mestrado, acho que eu não aprendi, não é que eu não aprendi nada novo, claro que eu aprendi, né? Mas eu não tive contato com coisas que realmente me deslocaram, né? Eu tive a continuidade de um projeto de pesquisa que eu trazia desde a graduação, continuei em diálogo com o mesmo grupo de professores e de colegas que eu tinha, né? Inclusive é isso, assim, então, meus colegas e minhas colegas de mestrado eram pessoas que, como eu falei, muita gente era egresso do próprio curso de graduação de ciência política, tinha um monte de petiano lá, também. Então era mais ou menos o mesmo grupo que estava caminhando junto, né? E aí, quando eu vou pro doutorado em outra instituição, quando eu chego na UFMG, foi muito legal, assim, porque, né, mudar de cidade já muda tudo na sua vida, né? Você muda de instituição, conhece outras pessoas, conhece gente que está trabalhando com outras coisas que não tinha na sua outra instituição. Você aprende mesmo muita coisa. Uma coisa que foi super importante para mim na UFMG foi a formação de metodologia, que eu tive uma formação ruim de graduação e mestrado em metodologia, o que era muito comum, acho que hoje não é tão comum, mas era muito comum na minha época. E aí, uma das coisas que eu acho que fez muita diferença para a minha trajetória enquanto pesquisadora foi fazer o MQ, né, que é o curso de metodologia ofertado na Fafiche, a Faculdade de Filosofia Ciências Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, isso, da UFMG. E aí, isso foi muito bom. E outra coisa também era que, assim, no meu projeto, eu ia até o mestrado eu trabalhava com a discussão de teoria democrática e as publicações, né? Aí, no doutorado, eu resolvi fazer um projeto na área de gênero e política, que Eu era ia te algo perguntar isso, que também, né? Antes de você continuar, era só para eu claro. ressaltar isso. Porque, na verdade, você, apesar de ter trabalhado desde a graduação com a temática da democracia, o debate sobre gênero ainda não tinha aparecido tão enfaticamente quanto o que você propõe na sua tese, né? Então, não era só o mudar de cidade, mudar de instituição no doutorado, era também mudar a sua zona de conforto teórica, né? Como que foi Sem isso? dúvida. Então, foi um desafio muito grande, assim. Acho que de onde vem a ideia do projeto? Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma disciplina sobre representação na América Latina, e aí dali já me veio uma ideia de discutir representação política e gênero. Na verdade, sim, mulheres, não era gênero naquele momento. E aí fiz um trabalho final da disciplina no mestrado e tal, que eu achei interessante. Também durante o mestrado, como eu falei, rolaram vários problemas políticos horríveis. Vou entrar em detalhes. A minha turma denunciou um professor por ter feito alguns comentários de cunho racista em sala de aula. E aí, para mim ficou muito evidente, assim, porque uma coisa é você discutir desigualdade, opressão, dominação no campo da teoria, ou mesmo do estudo empírico, mas você está lá mexendo nos dados, no banco de dados. Tal. Outra coisa é você passar por uma violência institucional, né? E aí foi muito difícil nesse momento fazer essa denúncia, foi uma denúncia coletiva, foi aberto um PAD, foi um processo enorme, assim, que fiquei lá, meu oitivo durou 2 dias, foi uma coisa assim. O PAD é um processo difícil. administrativo, né? Só Isso, para exato. sintonizar as pessoas. Desculpa. E aí, eu acho assim, essa experiência foi muito fundamental para que eu definisse que o meu projeto de doutorado, ele ia ter que dialogar com as opressões, não com as opressões, né, mas com o combate a elas, né, discutir desigualdade. Claro que era uma coisa assim, já tinha ali teoria política feminista desde a graduação, né, mas não estava assim no meu objeto de pesquisa, não era o meu problema central, né, era uma coisa que entrava na discussão da teoria da democracia e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer um projeto afrontoso, vou fazer um projeto sobre gênero, pouquíssimas pessoas
na ciência política, faziam projetos de doutoramento na área de gênero, né? A gente realmente se conhecia, assim, eram poucas as pessoas. E aí, eu também não tinha muita opção, depois pensando os processos seletivos que eu podia fazer. Eu estava na UNB, que era um dos lugares que trabalhava com isso. E aí, dos outros lugares que eu identifiquei que eu poderia fazer o processo seletivo, a UFMG foi um deles, né? Então, assim, acho que a UFMG, o Departamento de Ciência Política, o DCP da UFMG, ele cabia perfeitamente na minha proposta, né? Porque lá eu teria uma orientadora da área que saberia dialogar comigo. Não ia ter um orientador que trabalha com outra coisa e que aí ajusta, recebe meu projeto e dá uma olhadinha, né? Não, ia ter alguém que dialoga exatamente com aquilo que eu estava discutindo, que era representação política e gênero. E aí, então, chego na UFMG, na primeira semana, na minha primeira aula, aparece uma pessoa, no fim da primeira aula, aparece uma pessoa na porta e fala, quem que é Danusa? Eu falei, oi, sou eu. Essa pessoa era Brandi Cipriano, que na época era graduando em Ciências Sociais e era pesquisador do NEPEM, orientando da Marlise Matos, que era minha orientadora, né? Era a pessoa que eu fui para a UFMG procurar, assim. E é isso, assim, eu fui em busca dela e ela também estava já me buscando. Assim. Tipo, tem alguém com projeto de gênero, né? Vem para o NEPEM. E aí a experiência de trabalho no NEPEM foi impressionante. Só uma pausa. Só sintonizar também o que é o NEPEM. Ah, claro. O NEPEM... O NEPEM é um grupo de pesquisa focado no estudo sobre gênero, sobre mulheres, e é coordenado pela professora Marlise Matos. A gente já teve aqui o Pedro Barbabella também falando um pouco sobre o trabalho do NEPEM, mas é só para a gente sintonizar. E se você quiser saber mais também da pesquisa do Pedro, é só olhar o nosso episódio 3. Mas pode continuar, Danusa. Então, porque o NEPEM é uma entidade, né? O NEPEM, inclusive, está com um perfil no Instagram que eu vi hoje, agora está também nessa rede. E o NEPEM é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, né? Que é da Fafiche e que está ligado ao DCP já há muitos anos e que tem um grupo de pessoas trabalhando com gênero e, assim, com vários aspectos da discussão de gênero, de desigualdade de gênero. Então tem gente trabalhando com representação, como eu, com políticas públicas, tem gente fazendo extensão, enfim, o NEPEM faz de tudo, né? E foi uma experiência, assim, incrível também trabalhar com a equipe do NEPEM, né? De onde, assim, eu tenho publicações conjuntas, eu tenho amizades construídas e tenho um diálogo contínuo até hoje, né? Então, o NEPEM foi super importante. E a ida para a UFMG foi considerando isso, assim, que teria um grupo para dialogar, um grupo para trabalhar junto, uma orientadora que realmente trabalha com essa temática e que é referência, né? Então foi pensando nisso, assim, que eu fui para lá. E aí, você vai trabalhar, né? A sua tese vai ser sobre a representação, né? A carreira política no Brasil, na Argentina e no Uruguai, pensando comparativamente deputadas e deputados. Só que, além de você estar saindo daquela zona de conforto da sua teoria sobre democracia de antes e entrando no debate mais aprofundado sobre representação, especificamente fazendo essa comparação de mulheres, né, na representação institucional, política institucional, mas também tem um outro caráter aí, e aí no sentido que não dá para a gente esquecer o pessoal quando a gente fala da academia, né, do pesquisador, pesquisadora, você muda para Belo Horizonte com seu companheiro, que hoje, inclusive, é seu colega de instituto, que é o Carlos Machado. Sim. E vocês dois vão fazer o doutorado no DCP. Eu queria que você falasse também um pouco disso, porque além da ciência política, ainda hoje, apesar de estar se ampliando, mas ainda a gente tem muito que afirmar e reafirmar que trabalhar sobre gênero é também ciência política, há um questionamento sobre as pesquisadoras, né? Principalmente essa relação, se a pesquisa está sendo feita, como que é. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você passou muito
dessas coisas, né? Nessa relação Sim. De pensar o teórico sobre gênero, mas também de vivenciar e ter que se provar, e aquilo afeta, né, o andamento. Ah, sem dúvida. Então, assim, o Carlos, a gente se conheceu na graduação, né? E ele também foi meu colega no mestrado. E aí, assim, eu acho que como cria da UNB, e todo mundo conheceu a gente, inclusive antes da gente ser um casal, não tinha muita comparação, não tinha muita, sabe, não era um grande problema, uma grande questão. Quando a gente chega na UFMG, foi um baque, assim, para mim. Bom, primeiro eu não trabalhava com gênero antes também, né? Aí, então eu chego e as pessoas já classificam que, esse aqui é do NEPEM, né? Trabalha com gênero. Tem uma coisa meio assim, tipo, trabalha com gênero. Eu acho que E é hoje também isso pejorativo, né? Não é algo associativo, é pejorativo. Não, é horrível, né? Tipo, você está na gavetinha do gênero, você não entende mais nada de ciência política. Eu tinha vindo de uma graduação e de um mestrado em ciência política discutindo teoria, assim, hard, né? E abstrata, não só abstrata, né? Mas, assim, enfim, teoria política, aquela coisa, o cânone. E aí, de repente, eu me vi sendo colocada numa caixinha de quem não entende nada. Que, tipo, você nem devia estar aqui, né? Você veio acompanhar marido, né? Era isso, assim. Esse era o subtom das questões. E Carlos foi com um projeto sobre coligações para prefeito no Brasil. Que tem coisa mais, assim, central do que a discussão sobre instituições, né? Eleição, coligação, coisa... Isso é que importa, né? Então, assim, ele era respeitado. Assim, não tão respeitado, porque eu acho assim, em todos os lugares muito endógenos, quem vem de fora sempre é visto de um jeito, né, meio, você não é daqui, né, tá chegando, não sei se é bom de verdade. E aí tem isso, assim, vários colegas, não sou eu falando do DCP, acho que vários colegas poderiam falar isso do DCP, tipo, você tá chegando aqui agora, né, a gente aqui é bom, você tá chegando. Tem colegas que fizeram doutorado em outras instituições, tipo, na USP também, todo mundo sabe que tem isso, né, os da casa e os que, eles abrem a porta para você ter a possibilidade de estar ali um pouco. E aí, no começo, a gente era tipo, os meninos de Brasília. Era assim, os meninos de Brasília. Aí, de repente, Carlos trabalha com coisas muito sérias, né? Aí eu sempre lembro que teve, no nosso fim do primeiro ano, ele publicou um artigo na Dados, junto com o Licilipe, que era orientador do mestrado dele. E aí, eu tipo, nossa, um artigo na Dados, que é uma revista tão importante, né? Aí que eu fiquei, mas não é nada. Realmente ali as pessoas tiveram certeza. Não todas, né, gente? Mas assim, algumas tiveram certeza que eu estava acompanhando o marido. E aí foi muito chato isso, né? Teve uma vez que um colega me disse, né? Que eu escutei no corredor que alguém falou que vocês escreveram junto, mas ele que escreveu e botou seu nome, né? Nossa, que coisa, né? No texto que ele rodou as tabelas eu escrevi. Mas, enfim, era uma coisa que eu tive que lidar, eu não lidei tão bem no começo, mas eu tive que meio que, sabe aquela coisa de provar-se pela ética do trabalho? E aí eu falei, vou seguir minha vida aqui. E seguir mergulhando cada vez mais nas discussões que me interessavam, que eu tinha que saber, inclusive, né? Que são as discussões da área de gênero e política. Mas eu acho que até hoje a gente está passando por essa coisa de ter que provar que essa é uma área fundamental. E a gente também tem, pensando na nossa área, uma área muito anglófona, muito colonizada pela ciência política dos Estados Unidos, e as coisas chegam 2 décadas atrasadas aqui. Então, se essa era uma briga dos anos 90 das feministas da ciência política dos Estados Unidos, a gente começou a fazer essa briga, eu acho que mais abertamente, no 2010, assim. Então, acho que agora a gente está num outro patamar, diferente de quando eu entrei no doutorado em 2007, né? Mas naquela época era uma visão mesmo de que você trabalha com coisa que não importa, isso é uma ciência política de verdade, isso aí é interpretativo, ensaístico, né? E aí militância, isso é militância, isso aí não é ciência, é militância. Então, assim, uma visão muito tacanha mesmo do que é ciência, né? E o que? Ciência é ficar fazendo regressão? Até também, né? Mas não é só isso, né? Inclusive, dá para fazer muita regressão nos estudos de gênero. E falando um pouquinho, né? Inclusive, a gente tem a eleição municipal rolando e o pleito exatamente acontecendo e a própria eleição daqui a alguns dias.
né? E nessa eleição a gente tem um percentual de 33% só de mulheres candidatas contra mais de 66% de homens, né? E a sua pesquisa de doutorado tem tudo a ver com isso, né? De questionar, inclusive, como que o que vem antes dessas mulheres se candidatarem faz uma diferença, né? Não é só aquela candidata que aparece, que se apresenta, mas é a sua relação familiar, sua relação de financiamento, o entender-se como uma possibilidade viável para o partido. E depois já de algum tempo da sua tese defendida, né? Você defende ainda antes da gente ter algumas alterações, né? Você defende 2012 e algumas alterações na legislação vem mudando, como agora esse ano que a gente tem um tempo para questão racial e financiamento, que não tinha quando você defendeu, é outro ponto. Mas ainda é difícil, né, Danusa, colocar em pé de igualdade essa concorrência. Sim, a minha tese é uma comparação das carreiras políticas anteriores, né, então, principalmente eleitorais, mas de deputados e deputadas eleitos para a Câmara dos Deputados do Brasil, para a Câmara de Deputados da Argentina e para a Câmara de Representantes uruguaia. E aí, assim, são pessoas que foram eleitas nos anos 2000, né, que eu analisei a carreira. Então, é por onde... Quais foram as trajetórias, por onde essas pessoas passaram, de onde elas vieram e tal. E aquele era um momento que, assim, só para justificar minha escolha de casos, né? No caso do Brasil, a gente não tinha chegado nem nos 10% de mulheres na Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados é a casa legislativa mais estudada na ciência política, né? A gente não sabe tanto de... A gente, é o que mais é estudado, aí sabe menos de Senado, a gente sabe pouco de nível subnacional e estadual, e município a gente quase não estuda, né? Os 5.570, a gente quase não estuda. Mas, enfim, pensando em Câmara de Deputados, no Brasil a gente não tinha nem chegado aos 10%, e a gente já tinha lei de cotas desde 95. Na Argentina era vista como um exemplo de participação de mulheres, de eleição de mulheres para o parlamento, tinha cotas desde 91, e tinha chegado aos 30%, já tinha passado, estava em 40%. E no Uruguai era um caso também de baixíssima representação política, e naquele momento não tinha cota. As cotas vão ser implementadas depois da minha pesquisa. E aí eu queria entender o que fazia, qual era a diferença, né, nesses três países e tal. E aí meu projeto foi mais amplo, meu pré-projeto da seleção, mas na hora de fazer o projeto, a definição mesmo, né, do projeto, eu foquei na discussão de carreiras, inclusive porque eu não tinha me dissociado completamente do Demodê. O Demodê estava fazendo uma pesquisa sobre carreiras, tinha um banco de dados que eles podiam compartilhar comigo, e eu montei o banco de dados então da Argentina e do Uruguai, e o do Brasil foi feito por várias pessoas que estavam no grupo aqui ainda, né? E aí o ponto assim que eu acho que a comparação ajuda, né? Eu comparei tanto homens com mulheres quanto os três países. E aí a comparação dos países coloca o caso brasileiro assim como realmente um fracasso que era impressionante, né? E aí tem algumas coisas que eu acho que a gente naturaliza do sistema político brasileiro e que porque acontecem em outros lugares também. Por exemplo, você falou, né, do capital familiar, das pessoas que têm parente na política. E aí, assim, não é um problema só das mulheres, né? Então a gente tem várias pessoas aí que têm parente na política. Hoje, na presidência da República, a gente tem uma família, né? Não tem só o presidente. A gente tem na presidência da Câmara alguém que é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro. A gente tem, assim, um monte de exemplos de homens que também baseiam sua carreira numa família da política, né? Mas no caso das mulheres, sempre foi falado que é o jeito que as mulheres conseguem seguir carreira, né? De fato, algumas, sim. De fato, é mais presente entre as mulheres do que entre os homens? Sim, mas a gente tem 90% de homens e 10% de mulheres, né? Um caso para 10% é muita coisa. Um caso para 90% tem pouco impacto. Enfim. Quando a gente compara com outros países, né, e aí comparando com a Argentina e com o Uruguai, não quer dizer que não tenha família política lá também, né? Mas, assim, o nível de família política no Brasil
É muito, muito superior, né? Então chega tipo 40 e tantos por cento, no caso que eu estava analisando, né, para aquela eleição. E enquanto é tipo 20, 25%, a quantidade de empresário na política, metade da nossa Câmara de Deputados é de empresário, né? E assim, a nossa população não é uma população de empresários, são pouquíssimos os empresários, e mais de metade da casa é de empresários. Quando a gente olha para a Argentina, quando a gente olha para o Uruguai, tem empresário que é deputado? Tem, mas é tipo 20%, 25%, não é mais de metade da casa, né? Então essas coisas ficaram assim muito evidentes, porque eu acho que a gente normaliza, fala assim, no Brasil é assim mesmo, sempre teve muito fazendeiro, sempre teve muito empresário, sempre teve muito, né, parente da política. E aí você olha para os outros lugares e fala, nossa, não, mas ali é diverso, né? E assim, a gente tem tanta coisa em comum, né? E isso a gente não tem em comum, por quê? Né? E aí eu acho que faz a gente pensar sobre principalmente o sistema partidário, né? O sistema de partidos, como que se dá a militância dentro dos partidos, como os partidos se organizam. Eu acho que quando a gente está falando de subrepresentação, não só de mulheres, né, mas acho de todos os grupos subrepresentados. Então, pessoas negras, indígenas, trabalhadores são subrepresentados no Brasil. Então, a gente tem que pensar como que o partido organiza essa disputa, né, e como que se dá a entrada no partido e se o partido viabiliza ou não, porque na verdade é o ou não que conta. O partido não viabiliza, não investe, não torna aquela carreira, aquela candidatura competitiva. E é por isso que a gente tem 33% de mulheres candidatas, né? Acho que é 34% para vereadora. A gente não vai ter 34% de vereadores. A gente não vai ter isso. A gente teve foi 30% de mulheres candidatas por causa da cota, né? E a gente teve 15% de eleitas, isso que cresceu em 50% o número de deputadas em 2018, né? Que saiu de 10% para 15%. Então, mas por quê? Porque os partidos não investem. E a gente só teve esse crescimento em 2018 porque teve, pela primeira vez, reserva do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do Fundo Eleitoral, e do tempo de TV e rádio. Né, e que os partidos continuam tentando burlar isso. Burlaram parcialmente em 2018. Eu não tenho dúvidas que agora, na eleição de 2020, eles também vão continuar tentando burlar. Né? Então, é cruel. É horrível, mas é isso, assim, a gente estuda as coisas ou porque a gente ama elas ou porque a gente tem raiva, né? Eu estudo porque eu tenho raiva. E amo as mulheres, obviamente. E Danusa, encerrando a nossa conversa, como que você me resume sua trajetória em uma palavra? Então, quando eu estava me preparando, assim, pensando na minha trajetória para vir falar com você, eu fui notando, porque eu acho que até as pessoas que você entrevista devem ficar tensas, tipo, ai meu Deus, eu tenho que resumir em uma pergunta, em uma palavra e tal. Mas eu acho assim que passando por tudo, ficou muito evidente para mim que a palavra é colaboração, assim, porque eu acho que tudo que eu fiz na minha carreira, enquanto cientista política, foi feito em colaboração, né? Então, dentro do PET, dentro do Demodê, quando eu era graduanda, durante o mestrado também, né? Então eu fiz pesquisas de monografia e de dissertação que os dados foram coletados e construídos, na verdade, né, em grupo. A minha experiência no doutorado foi toda feita dentro do grupo de pesquisa, dentro do NEPEM, e também com colaboração do banco de dados da parte do Brasil que as pesquisadoras do Demodê estavam fazendo aqui na UNB. Quando eu voltei como professora no IPOL, e eu volto para cá como professora, ainda doutoranda, eu entrei em 2010, defendi a tese em 2012, e aí também, assim, volto como pesquisadora do Demodê e construí também dentro do grupo muitas coisas, né, então, de pesquisas coletivas a pesquisas e coletivas realmente, assim, tipo, 20 pessoas fazendo a mesma pesquisa, há pesquisas que eram menos pessoas, mas sempre no diálogo, né? E depois saí do Demodê e hoje estou num outro grupo que chama Flora Tristan, que também a gente tem tentado construir esse ambiente assim de colaboração, de trabalho conjunto, de coautoria, né, de escrever junto, de sentar para discutir coletivamente,
inclusive para onde a pesquisa vai, qual é a agenda, né? E aí eu acho que é isso, a colaboração. Eu aprendi a fazer ciência em colaboração, aprendi a fazer pesquisa no diálogo com outras pessoas, e não consigo imaginar o que é fazer, sabe, ter uma trajetória individual, assim, meio que sozinha, não faz sentido para mim. O que faz sentido é o diálogo. E Danusa, eu agradeço por você ter participado do TED, dividido um pouco da sua trajetória aqui. E eu fico muito feliz de, em algum momento, os nossos caminhos terem se cruzado. A Danusa foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na UNB antes mesmo de eu começar meu doutorado. Eu fui para um evento, que aí eu falo lá no episódio 1 também, se vocês quiserem saber sobre isso. Eu fui para a UNB no evento e a Danusa foi uma das primeiras pessoas que eu conheci neste evento. E quando eu já estava começando meu doutorado, já estava nos primeiros dias do meu primeiro semestre lá, a gente se encontrou de novo nos corredores do IPOL e a gente segue nesse diálogo, nessa colaboração, nessa amizade desde então. Muito obrigada pela parceria, pela amizade e por ter trazido um pouco da sua história aqui. Nossa, eu que agradeço, Viviane. Acho que, assim, esse projeto ele é muito importante, assim, a gente, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de revisitar a minha própria trajetória, né? E aí eu fiquei pensando em várias coisas que eu não tinha pensado antes, eu acho que passa batido, né? E aí também escutar as outras pessoas, entender como que elas estão aqui nesse momento, né? Por onde elas passaram até chegar aqui. Então, eu acho seu projeto super relevante, super legal. Inclusive, enquanto comunicação, para desmistificar assim, o que é academia, como se fosse essa coisa inacessível, um bando de gente de nariz empinado que acha que sabe tudo. Não, não é isso, né? Assim, a gente está aqui tentando fazer um trabalho sério, sendo boicotado às vezes pelo governo, né? Muitas vezes. E seguindo aqui por uma ética de trabalho, por um compromisso com pensamento científico, com pensamento crítico, né? E acho que o seu projeto mostra muito isso, né? E acho que realmente assim, esse é só mais um trabalho seu também de colaboração com o campo, né? Que eu acho assim, de várias coisas que você faz, essa está sendo assim, acho que brilhante mesmo. Muito obrigada por me convidar para eu falar da minha trajetória, e também parte dessa trajetória foi com você. Então, e vem sendo com você. Então eu acho muito, pô, foi muito legal. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe o vídeo, deixe comentários, indique outras pessoas. O TES é feito com essa colaboração também, sua, seus amigos, quem você indica, você mesmo vindo falar comigo. É isso, e a gente vai seguindo, tá bem? Beijo, tchau. Tchau.